Meus queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. E aqui nós queremos cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham no YouTube, aos nossos mais de 18 mil inscritos, e também aproveitando esse ensejo para cumprimentarmos os ouvintes da Rádio Farol FM, que todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, têm assistido o programa Escola Bíblica no Ar. Ficamos muito felizes em poder voltar a realizar esse programa. Agradecemos ao evangelista Adriano Oliveira, que viabilizou um tempo lá no programa para que nós mandássemos o áudio desse vídeo, para que os irmãos que ouvem através do rádio possam também desfrutar desses estudos. Para você que tem assistido no YouTube, nós solicitamos a você que se inscreva neste canal, que também deixe aí o seu like, que é muito importante, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e também faça o seu comentário. Isso para nós é muito importante. Nós comentamos a revista de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que são publicadas trimestralmente, e fazemos o nosso comentário numa configuração um pouco diferenciada, porque nós comentamos todas as lições em 10 tópicos, e esses tópicos visam complementarizar o estudo. Nossas lições, geralmente, elas vêm constando de uma introdução, constando de 3 tópicos e de uma conclusão. E nós pegamos todo o conteúdo da lição e onde nos desperta uma ideia diferente, aí nós construímos um tópico através desta ideia. E tem sido muito bom, muita gente tem apreciado e tem gostado desse trabalho. Nós vamos comentar, meus queridos, hoje a lição de número 12 para 20 de março de 2022, cujo título é As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Os irmãos sabem que nesse trimestre nós estamos comentando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E dentre os muitos assuntos que estudamos concernente às Escrituras, hoje nós vamos tratar das epístolas, essas que instruem e formam os cristãos. O nosso texto áureo vai nos dizer assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Uma saudação do apóstolo João, essa saudação escrita na sua segunda carta, capítulo 1 e versículo 3. A verdade prática nos diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3, depois 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois na segunda carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Passaremos então a ler. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora, 2 de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3.
o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Nossa lição, então, ela tem uma introdução que vai falar de modo geral da nossa lição, né? Vai mostrar aqui que as epístolas, elas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Então, vejam que é um volume bastante grande. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas, ou seja, cartas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. São conhecidas como cartas gerais. Muito bem. O nosso primeiro tópico vai tratar como as epístolas paulinas nos instruem. O segundo tópico, como as epístolas gerais nos formam. O terceiro tópico, as epístolas continuam a falar. E, por fim, temos então uma conclusão. Claro que dentro de cada tópico desse aqui, irmãos, existe um comentário muito interessante. Eu quero fornecer para os irmãos os 10 tópicos que nós construímos dentro dessa lição. Eu quero ser fiel ao título da lição, que fala sobre as epístolas instruem e formam os cristãos. Nós sabemos, né, irmãos, que o Novo Testamento é composto ali de evangelhos, né? Nós temos ali 4 evangelhos, nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuidade do trabalho da igreja, e temos então cartas ali, né, as cartas paulinas, as cartas gerais, que trazem instruções muito preciosas para nós. Então é dentro desse assunto que eu quero fazer o meu comentário. Então, em primeiro lugar, me apoiando aqui já na verdade prática, eu quero colocar como primeiro tópico que as epístolas apresentam instruções vitais. Ora, irmãos, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver a história de Jesus, o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, né? O batismo de Jesus, a ida de Jesus para o deserto, para um preparo final para o seu ministério, e o ministério de Jesus. No ministério de Jesus nós temos também a história de Jesus, nós temos os milagres de Jesus e temos os ensinamentos de Jesus. Quando nós vamos para as cartas, tanto as cartas paulinas como as cartas gerais, nós vamos ver instruções que estão fundamentadas naquilo que Jesus ensinou, naquilo que os apóstolos de Jesus aprenderam com Jesus. Então, essas cartas são instruções escritas às muitas igrejas que estavam espalhadas pelo mundo, né, na Galácia, né, e outros lugares aqui. Igrejas que estavam em Éfeso, igrejas que estavam em Tessalônica, né, igrejas que estavam, enfim, nos muitos lugares onde o apóstolo Paulo ensinou e tudo mais. Os coríntios, né? Em Corinto, igreja que estava em Corinto. Enfim, essas epístolas, então, eram cartas que traziam instruções vitais. Eu coloquei esse primeiro ponto para dizer que, muitas vezes, a saúde da igreja, a saúde daqueles primeiros cristãos, dependia dessas instruções. Os irmãos vejam que Paulo evangelizou, né, e plantou igrejas. Nessas igrejas ele estabeleceu presbíteros e tudo mais. Mas, constantemente, ele estava mandando cartas para essas igrejas para corrigir alguma coisa, para dar instruções. As igrejas se ampliaram, cresceram, se estenderam, e agora era necessário que alguém fornecesse instruções. Os irmãos vão ver que em Corinto, por exemplo, só para citar aqui alguns fatos, nós vamos ver que, por exemplo, a Santa Ceia tinha virado uma bagunça.
Tinha crente que ia para a Santa Ceia e voltava bêbado, né? Então, irmãos, vejam que situação. Aí Paulo vai escrever e vai corrigir esses procedimentos. Nós vamos ver que os dons espirituais estavam sendo usados desordenadamente. O que é que Paulo faz? Paulo vai, escreve, e através das suas cartas, ele vai corrigindo esses problemas. E assim, todas as cartas. Se a gente perceber que já não são cartas paulinas nem gerais, mas nós vamos ver aquelas cartas do Apocalipse, onde Jesus pede, manda, né, que João escreva aquelas cartas às 7 igrejas da Ásia, nós vamos ver ali o Senhor dando instruções vitais. Quando nós dizemos instruções vitais, é que sem essas instruções a igreja morreria. E ainda hoje, por exemplo, aqui na nossa belíssima capital Maceió, nós temos o culto de ensino com o nosso pastor presidente, às terças-feiras. Você pode entrar aí no site AD Alagoas e você vai assistir às terças-feiras o nosso pastor nos instruindo. E muitas vezes são instruções para nos trazer novamente para o trilho. E nós vamos lá, assistimos esses cultos, que esses cultos são também para as lideranças das igrejas, e nós que atendemos as congregações aqui na capital, temos o nosso culto de ensino na sexta-feira e reproduzimos aquilo que o nosso pastor nos manda e reproduzimos aquilo que a palavra está ordenando que nós façamos. E isto traz vida à igreja. Uma igreja sem ensino, uma igreja sem as doutrinas das cartas paulinas, que são, vamos dizer, uma interpretação dos evangelhos, da mensagem de Jesus para a vida prática da igreja, sem essas instruções, a igreja morre. Onde não há doutrina, não há ensino, a igreja morre. Assim como onde há ensinamento, essa igreja vai viver. Então, as epístolas apresentam instruções vitais, instruções que dão vida. Está aqui na nossa verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Aqui eu já tiro mais 2 tópicos. O segundo tópico, então, é: as epístolas proporcionam a compreensão da doutrina cristã. Obviamente, Paulo era como se fosse o grande intérprete, ele foi o grande intérprete do Novo Testamento. Muita coisa as pessoas não sabiam. Este evangelho é para os gentios também, o Espírito Santo vai ser fornecido aos gentios também, e Paulo, como um bandeirante, como um desbravador, como um plantador de igrejas, como um grande evangelista que foi, ele enfrentou muitas dificuldades porque as pessoas não compreendiam. Os judeus tinham uma visão etnocêntrica, onde a sua etnia é o centro de tudo. Para eles, os outros povos eram imundos, né? Publicanos, gentios, samaritanos, não tinham importância. Então, importava eles eram os guardiães, né? Os guardiões, vamos dizer, da tradição, os guardiões da palavra, da Torá e tudo mais. E eles viviam o que hoje nós denominamos de eclesiocentrismo, né? Uma igreja só para dentro e nada para fora. E Paulo rompe com isso. Paulo é chamado, era um perseguidor da igreja, se converte e o Senhor o usa como um instrumento para os outros povos. Então Paulo tem uma visão, digamos assim, mais ampliada e ele vai, através das suas cartas, proporcionar a compreensão da doutrina cristã. Em muitos lugares, essa doutrina era compreendida de forma equivocada e ele vai, através das suas cartas, das suas instruções, corrigir muitas coisas que estão acontecendo nas igrejas, no que se refere à doutrina cristã. Os irmãos sabem que em todo tempo a igreja foi assediada por falsas doutrinas, por falsos mestres. Paulo adverte quando escreve as pastorais que os pastores tenham cuidado com os falsos mestres. Pessoas que muitas vezes se vestem com pele de ovelha, mas são lobos devoradores. Então,
Paulo vai reinterpretando ou trazendo uma interpretação para o Evangelho. O que é o Evangelho pós Jesus Cristo, né? Enquanto homem aqui na Terra? Ok. Então, em primeiro lugar, as epístolas apresentam instruções vitais. Em segundo lugar, as epístolas proporcionam a compreensão da doutrina cristã. Em terceiro lugar, as epístolas modelam a formação do caráter cristão. Nós vamos ter nas cartas paulinas e cartas gerais, irmãos, nós vamos ter palavras de esperança, nós vamos ter palavras que nos mostram como será o arrebatamento da igreja, nós temos palavras que mostram como será a vinda do anticristo, nós temos palavras que são preventivas quanto aos falsos mestres, temos palavras que nos incentivam ao trabalho, nós chamamos isso, classificamos até como sermão de consagração, que é justamente o sermão que nos impulsiona ao trabalho. E essas epístolas, irmãos, modelam a formação do caráter cristão. Por quê? Certo pregador dizia que nós não estamos caminhando como igreja somente para o céu, nós estamos caminhando para Cristo. Então, toda escola bíblica dominical que nós realizamos na igreja, todo culto de ensino, toda conferência, todo seminário, a gente está visando modelar o caráter cristão para que as pessoas caminhem nessa direção da estatura de Cristo. E isso nós temos que mexer no caráter, né? Se nós não mexermos no caráter do cristão, ele vai ficar vivendo uma velha vida. Mas a palavra, não é? E principalmente nessas epístolas, nós vamos ver a modelagem da formação do caráter cristão. Nós vemos cartas de Paulo, onde ele fala sobre os obreiros que seriam chamados, né? Que aqueles que desejam o episcopado, excelente obra deseja, mas convém que o bispo seja assim, 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 marido de uma só mulher, que tenha bom testemunho dos de dentro e dos de fora, que não seja um espancador. Enfim, ele vai elencando uma série de coisas para os diáconos, para os presbíteros. É a maneira como essas pessoas devem se comportar para que eles sejam avaliados pela igreja e sejam consagrados a essas posições. Muito bem, mas não só essa modelagem de caráter, não é só para lideranças, mas para todos os membros, né? Nós vamos ver nas cartas de Paulo, ele exortando os diversos irmãos, né, das diversas igrejas sobre essa questão do caráter cristão, né? E vai mostrando como eles devem proceder enquanto cristãos. Ele vai dizer, olha, vocês precisam se despojar do velho homem, né? Vocês precisam, se não ressuscitaram com Cristo, precisam ressuscitar com Cristo, né? E assim sucessivamente. Muito bem, então vamos agora para o nosso quarto tópico. As epístolas visam fortalecer a fé e reacender a esperança da volta de Jesus. Ora, a gente fala do fortalecer a fé, há uma cena muito interessante, uma palavra de Paulo muito interessante, se não estou enganado, na carta aos Filipenses, por ali, onde ele fala que as suas prisões fortaleceu a fé dos irmãos, incentivou os irmãos a evangelizarem, né? As suas prisões fizeram com que ele atingisse toda a guarda pretoriana, né? Pregando a palavra lá nos lugares onde uma pessoa, numa condição normal, não teria acesso. Mas ele estava preso e perto dele tinham soldados da guarda pretoriana e ele evangelizou, a ponto dele dizer que as suas prisões contribuíram para o bem
da igreja. O que é isso, irmãos? Quando ele passa essa informação para as igrejas, ele está fortalecendo a fé. Nós vamos ver na carta aos Romanos que ele vai dizer assim, olha, nós devemos também nos alegrar pelas tribulações, porque as tribulações produzem a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Então, ele vai fortalecer a fé dos romanos, dizendo que a tribulação ela é proveitosa na vida do cristão. E nós vamos ver nessas cartas de Paulo também ele tentando reacender a esperança da volta de Jesus. A uma das suas epístolas ele diz assim, olha, eu não quero que os irmãos sejam ignorantes como os demais, que não têm esperança. Porque nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Aqueles que dormem, quando a trombeta tocar, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo vai mostrar nas suas cartas, a Santa Ceia mesmo, quando ele diz, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, disse, isto é o meu corpo que é partido por vós, Depois ele, semelhantemente, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue e tal. E ele vai dizendo, olha, vocês devem celebrar isso, Jesus falando e Paulo contando, que isto deve ser feito, até que ele venha. Então, uma celebração não só da morte sacrificial de Jesus, mas também uma celebração da esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenho todos os endereços aqui na cabeça, mas os irmãos que leem Bíblia e veem nas referências aí, nós vamos ver em diversos lugares Paulo falando sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e todas essas coisas que avivam nossa esperança. Vamos, para não ficar só no nosso comentário, nós vamos aqui para o tópico 1 e o subtópico 3, que nos dá um certo respaldo nisso aqui. Veja aí onde fala instruções sobre as últimas coisas. Aqui o comentarista vai dizer que esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus, especificamente em 1 aos Tessalonicenses, onde Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Eu citei agora, 1 aos Tessalonicenses 4,17. Sendo necessário, para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. 1 aos Tessalonicenses 5,23. Em 2 aos Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Onde está isso? Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2, 3 e 8. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. Então, as duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Ok. Quinto tópico aqui do nosso escrito. As epístolas nos apontam o caminho da santificação. Ora, irmãos, o que é santificação? Eu sempre que comento sobre santificação, eu falo que nós temos santificação em dois tempos, em dois tipos, vamos dizer assim. Primeiro, a santificação, que é essa separação das trevas para a luz, da morte para a vida, do pecado para a santidade, do inferno ou do diabo para Deus. Isso nós chamamos de santificação, que é uma separação. E temos o segundo estágio, o segundo modo, que é a santificação para o serviço. Você foi separado para um serviço. Eu fui separado para o ministério pastoral. Fui santificado para o ministério pastoral. Você foi santificado para cantar no coral, você foi santificado para tocar, você foi santificada para ser professora da escola dominical, você foi separado por Deus
para um trabalho específico. Bom, as epístolas, elas vão nos apontar um caminho de santificação. A santificação nós temos como um polimento da vida cristã. A santificação nós temos como uma melhora gradual, né, a cada dia. A santificação nós temos como cada passo que eu dou na direção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ser santificado ou andar em santificação é andar na direção do nosso Cristo que é santo. Quanto mais perto dele, eu fico mais parecido com ele. Quanto mais parecido com ele, eu fico mais santo. Aqui corrigindo uma coisa que eu estou vendo muitos crentes dizendo que não são santos. Às vezes alguém vem conversar comigo no gabinete, uma senhora, um senhor diz, olha, pastor, eu não sou santo, né? Mas isso é um equívoco, irmãos. O crente é um santo, não é? Todo crente que foi separado do pecado para Cristo, foi separado para um serviço na obra de Deus, é santo. Nós não podemos confundir santidade com perfeição. Não, daqui a pouco o crente está dizendo que não é salvo também. Eu não sou salvo, eu não sou santo. Então você não é crente. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você agora é um santo. Você está separado para Deus, separado para Cristo, separado da luz para as trevas, a menos que você não tenha ainda se convertido. Então, essas epístolas, irmãos, vão nos mostrar caminhos que nós vamos melhorando a nossa vida cristã e vamos caminhando na direção ou na busca da estatura de varão perfeito. O terceiro tópico, o tópico 2, nós temos aqui a doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Nós não estamos, irmãos, plenamente santificados, né? Aí é outra coisa, né? Porque nós vamos caminhando. Nós só vamos estar, e outra confusão também é não confundir ser santo com ser perfeito. Né? Só é santo quem é perfeito? Não. Perfeição é uma coisa, ser santo é outra coisa. Então, nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada cristã. Você vai encontrar isso, anote aí, 2 Coríntios 3,18 e Filipenses 1,6. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito. É o Espírito Santo que produz em nós esse processo de santificação. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Purificar-se tanto da carne como do Espírito, segundo aos Coríntios 7:1. Pois sem santificação ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12:14. Então, queridos, está aí essa explicação. As epístolas, as cartas, elas nos ajudam nesse processo de santificação, porque eu vou olhando nas epístolas, vou olhando nessas cartas, as instruções, como melhorar, né, o que eu preciso corrigir, e assim a gente vai melhorando e vai caminhando no processo de santificação, porque ela é gradual e contínua. Sexto lugar, as epístolas nos balizam pela exortação. Isso aqui eu acho importante, porque eu tenho acompanhado muitos ensinos, muitas pregações, e às vezes, irmãos, eu vejo os pregadores muito preocupados em agradar o seu público. Eu já vi pregadores que parecem, me desculpem aqui, palhaços, né? Eles fazem o público mais rir do que refletir sobre a palavra. Já vi pregadores que é só promessa de bênção na vida do povo. É que você vai ganhar a chave de um carro, vai ganhar a chave de um apartamento, a chave de uma mansão, que você agora não vai ser mais funcionário, vai ser patrão. Ora, se todo mundo for patrão, vai ficar complicado, não é? Então, isso não é a prosperidade à luz da Bíblia. Então, meus queridos, nós vemos nas epístolas palavras de esperança, perfeitamente.
mas nós vemos muita exortação na palavra. O que é exortação? É uma palavra de correção. Então, claro, né, que eu já disse aqui que a maior marca de um falso profeta é aquele que só diz o que você quer ouvir. O nome disso é falso profeta. Se você ler Bíblia, você vai ver que Jeremias não era assim. Ezequiel não era assim. Daniel não era assim. Miqueias não era assim. Moisés, que era profeta, não era assim. Naum, Ageu, Malaquias, esses homens não eram assim. Então nós temos os profetas da modernidade, que são profetas que parecem mais Papai Noel. Não é só o melhor para você e a bênção já chegou e agora vai ser só vitória, não é? Acabou o sofrimento, acabou tudo, né? As palavras de Jesus são jogadas na lata do lixo, porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Ser crente é uma vida gloriosa, mas eu quero dizer aqui que ser crente não é piquenique, não é colônia de férias, né? Ser crente é você colocar uma cruz nas costas todos os dias e seguir em direção à morte. Isso é ser cristão. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Então as epístolas, elas nos balizam, né? Elas vão ali nos colocando no eixo, colocando no trilho. E muitas vezes você toma varada, não é? Porque você tem que entrar no trilho, você tem que ser corrigido, né? Eu vejo Paulo, ele falando para os preguiçosos da igreja, ele disse: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Irmão, isso é uma palavra dura, não é? Mas ele tinha que corrigir. Ele dizia: olha, cuidado com essas viúvas aí, que querem ser mocinhas. Não devem ser tratadas como viúvas pela igreja. As viúvas que devem ser tratadas pela igreja como viúva, têm que ter comportamento de viúva. O que é isso, irmão? Exortação. Né? Paulo vai dizer à igreja de Corinto, vai dizer: olha, nisso que eu vou falar, eu não vou louvar vocês, porque vocês não estão comendo a ceia, participando da ceia para melhor, mas vocês estão participando para pior. Exortação. Mas as exortações, irmãos, tanto das cartas paulinas, quanto das cartas gerais, quanto dos evangelhos de Jesus, não eram exortações para matar. Eram exortações para que a gente corrigisse, fosse corrigido, né? E vivesse uma vida melhor, uma vida alinhada com a vontade de Deus. Sétimo tópico, então, da nossa lição. Bom, dando aqui uma reprise rapidinho para você que está aí anotando. Primeiro, as epístolas apresentam instruções vitais, instruções de vida. Segundo lugar, as epístolas proporcionam a compreensão da doutrina cristã. Terceiro, as epístolas modelam a formação do caráter cristão. Quarto lugar, as epístolas visam fortalecer a fé e reacender a esperança da volta de Jesus. Quinto lugar, as epístolas nos apontam o caminho da santificação. Sexto lugar, as epístolas nos balizam pela exortação. E agora, sétimo lugar, as epístolas têm caráter universal e permanente. Ora, a gente pega uma carta de Paulo endereçada aos Colossenses, mas a gente não pode pensar, esta exortação, esta palavra, só serve para os crentes de Colossos? Não. Você vai para uma carta aos Tessalonicenses e você diz: essa palavra é somente para o povo de Tessalônica, somente para os tessalonicenses? Não. Você vai para uma carta a Filemon, não é? Essa palavra é somente para Filemon? Não. Esta carta, ela serve para todos nós. Por quê? Aí aqui tem uma explicação interessante. É porque essas cartas, não obstante tratarem de questões específicas das igrejas, elas contêm princípios. É óbvio que às vezes Paulo está falando alguma coisa para alguém e aquilo é para aquele alguém mesmo. Né? Mas e para mim? Paulo está falando para Timóteo, não está falando para mim. Mas aquilo que ele está falando para Timóteo, aquela palavra, aquele ensino, aquela exortação, ali tem um princípio, guarde isso aí. E esse princípio é que é válido em todos os tempos. Ora, quando Paulo vai dizer a Timóteo assim: Timóteo, olha, você procure apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar.
e que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra é para Timóteo, mas nesta palavra estão contidos princípios que servem para todo tempo. É tanto que algumas cartas de Paulo ele dizia, olha, depois que vocês lerem essa carta, mande para tal lugar. E assim, porque foram cartas, irmãos, inspiradas pelo Espírito Santo. Essas cartas é Deus falando com o homem, e o homem é o mesmo em todo o tempo, não é? Eu digo sempre que a nossa diferença para aquele povo daquela época só é a roupa, mas os dilemas que eles tinham nós temos também, não é? Às vezes não eram tão semelhantes assim, mas o princípio é o mesmo, não é? Inveja sempre houve na terra, egoísmo sempre houve na terra, o que mais? Individualismo, ganância e outras coisas. Isso vem perpassando a história da humanidade. Então, quem inspirou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e Deus nos conhece por dentro e por fora. Alguém disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Billy Graham disse assim, olha, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Então, isso é muito importante. Então, essas epístolas têm caráter universal, porque elas servem para todos os povos, por isso que Jesus disse que o evangelho deveria ser pregado em todo o mundo, né? E essas cartas também devem ir para todo mundo. Elas não só servem só para o Brasil, servem para a África, servem para a Finlândia, servem para o Japão, servem para a China, servem para todo mundo. Elas têm um caráter universal e permanente. Permanente porque em todo tempo esta palavra vai ser útil, vai ser apropriada para o homem. 8º lugar, as epístolas corroboram os ensinos de Cristo. Ora, o que o apóstolo Paulo, Pedro, João, o escritor da carta aos Hebreus, o que eles estão reproduzindo são os ensinos de Jesus, ou trazendo à tona os ensinos de Jesus e também colocando o contexto em que aquilo tudo acontece, esclarecendo algumas coisas, né? A Bíblia vai dizer que se tudo que Jesus fez e ensinou fosse escrito, diz o apóstolo que cuida que o mundo todo não caberiam os livros, é uma hipérbole, né? Mas o que ele quis dizer, que o que Jesus fez foi muita coisa. Então, meus queridos, teve coisas que Jesus fez que não está nos evangelhos, mas Pedro viu, João viu, Tiago viu, aqueles que acompanharam Jesus viram e traduziram isso em ensinamentos nas suas cartas, né? Aqueles que ouviram de quem esteve próximo de Jesus, né? Aqueles que estiveram perto de Pedro, perto de Paulo, né? E assim a gente tem esses ensinamentos. Então as epístolas corroboram os ensinos de Cristo, não é? Você não pode dizer Paulo está ensinando uma coisa que Jesus reprovou. Isso não pode acontecer. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então não há. Pedro até diz que Paulo escrevia algumas coisas difíceis de entender e tal, mas eram verdadeiras. É difícil de entender porque as pessoas não têm a compreensão, o padrão de revelação que Paulo tem, mas Paulo está dizendo a verdade. Ok? 9º lugar, as epístolas têm papel apologético. Isso aqui é muito importante também. As epístolas, elas não só instruem como o crente deve andar, como o cristão deve andar, mas elas também defendem a nossa fé, porque foi uma época muito assediada por falsas doutrinas. Toda época da história da igreja sempre foi assediada por muitas falsas doutrinas. Nos dias de Jesus existiam os falsos mestres, depois que Jesus partiu, na época dos apóstolos, existiam os falsos mestres. Paulo sofreu muito com falsos mestres, ele ensinou para que a igreja tivesse muito cuidado, para que os pastores tivessem muito cuidado com os falsos mestres. E as suas epístolas, né, e as de João também, visam corrigir isso aqui. Nós vamos ver o tópico 2 e subtópico 2 da nossa lição, que vai falar, por exemplo, das epístolas de João.
1 de João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus. Quer dizer, existiam pessoas que diziam, não, Jesus não era carne, não. Jesus era só espírito. Era uma falsa doutrina. Como também dizer que ele era só carne, né, e não espírito, também era uma falsa doutrina. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ok? Nós vemos aqui mais embaixo, em 2 de João, as heresias do docetismo e do gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo. Ok, vamos então para o nosso último tópico, 10º tópico. As epístolas cumprem o papel de fornecer ensino aos discípulos e discipuladores, às ovelhas e aos pastores. Que coisa linda, né? Eu coloquei esse tópico aqui, irmãos, porque nós temos as epístolas dirigidas às igrejas, está falando ali com os crentes, né? Com a comunidade religiosa. E nós temos cartas pastorais, como 1 a Timóteo, 2 a Timóteo e a carta de Paulo a Tito, que são cartas endereçadas a pastores. Então não só é a igreja que tem que aprender, nós pastores também temos muito que aprender. Paulo, como era o pastor desses pastores, ele estava constantemente. Quem quer ouvir o que é padrão de ministério, é só ler a primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e lermos a carta de Paulo a Tito. Então nós vamos aqui ver no tópico 1º e o subtópico 4, pronto, as instruções pastorais e pessoais. Aqui são as instruções aos discipuladores, aos pastores, aos mestres, né? Então nós vemos aqui, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Olha, Timóteo, está existindo muita heresia. Cuide da doutrina sadia, da doutrina santa. Cuide disso. E eu quero dizer para os irmãos que estão assistindo esse vídeo que a gente hoje está tendo muito show nas igrejas. Muita cantoria, né? Não é palavra de Deus, né? Nós estamos aí tendo aí uns discursos meio discurso de melaço, né? Discurso achocolatado e tudo mais. Mas nós cremos que a exposição da palavra de Deus, como ela deve ser exposta, ela é suficiente para a igreja. Então, Paulo vai dizer a Timóteo assim, olha, cuidado com as heresias, não é? E ministre a sã doutrina. Nessas cartas, Paulo vai dizer que o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, já falei anteriormente, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Então, meus queridos, nós vamos ver que as epístolas, elas cumprem o papel de fornecer ensino aos discípulos, à igreja, e aos discipuladores, os mestres, às ovelhas e aos pastores também. Então, meus queridos, esses 10 tópicos aqui, minha proposta era mostrar a riqueza das epístolas, né? Os evangelhos são muito úteis, muito úteis, não é? O livro histórico de Atos dos Apóstolos é muitíssimo útil, e as cartas de Paulo, ali nós temos as cartas gerais, onde estão incluídas ali a carta de Tiago, temos as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta do escritor desconhecido aos Hebreus, né? E ali nós temos uma riqueza. Ali nós temos o manual que orienta a caminhada do cristão. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao nosso coração e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. Jesus Cristo está voltando e a trombeta de Deus poderá tocar a qualquer momento. Prepare-se, esteja pronto, porque o nosso Cristo, muito em breve, virá buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos e um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira.